Muito bem, vamos começar. Hoje vamos começar um assunto novo, que é estudo de alguns algoritmos de ordenação. Na realidade, nós já vimos dois exemplos de algoritmos de ordenação. Logo no início do curso, quando eu dei uma pequena introdução sobre análise de algoritmos, eu dei o exemplo do famoso bubble sort, não é isso? Mostrei para vocês que que o número de operações, o número de comparações, mas com isso o número de operações em geral, que aquele algoritmo usava, era proporcional ao quadrado do número de elementos que ele tinha que ordenar. Depois, mais tarde, nós vimos aquele algoritmo baseado na construção de fila de prioridades, o heap sort, e aí eu observei para vocês que é um algoritmo que, em princípio, é mais eficiente, porque o número de operações que ele realiza é proporcional a n vezes logaritmo de n. E se vocês lembrarem aquela tabela que eu mostrei também no início do curso, a função n quadrado cresce bem mais rápido do que n log n, não é isso? Se vocês pegarem logaritmo na base 2, por exemplo, quanto é que dá n quadrado quando n é 1000? Dá 1 milhão, não é isso? E n log n, quanto é que dá? Essas coisas tem que saber de cor, pessoal. Quanto é o logaritmo na base 2 de 1000? É mais ou menos 10, não é isso? Então, n log n, nesse caso, daria 10.000. Em vez de 1 milhão, é 10.000 operações. É muito menos, certo? A função n vezes logaritmo de n cresce bem mais devagar. Cresce mais rápido do que n, mas bem mais devagar do que n quadrado. Então, em princípio, aquele algoritmo heap sort era bem melhor do que o bubble sort. Pelo menos para n grande, certo? Para n pequeno, tanto faz, porque não dá nem para medir o tempo. Mas logo depois que n cresce, digamos, tipicamente a 30, 50, 100, além disso, começa a pesar, esses fatores começam a pesar. Então, o que nós vamos ver, exemplos de alguns algoritmos de ordenação, e existem vários. Na realidade, a ordenação é um dos problemas mais estudados em ciência da computação e que foi mais, digamos, cujas propriedades foram são mais conhecidas. E eu vou começar a aula, em primeiro lugar, não mostrando o algoritmo, mas fazendo o oposto. Eu vou querer mostrar para vocês que existe um limite inferior para o número de comparações que a gente tem que realizar. O que quer dizer limite inferior? Isso quer dizer, eu vou querer mostrar que qualquer algoritmo de ordenação que se baseia em comparações, como aqueles dois que nós vimos, quer dizer, dados dois elementos, a única coisa que a gente faz com eles é comparar. Meus exemplos sempre tinham inteiros, mas se fossem cadeias de caracteres, a gente comparava para ver quem alfabeticamente precede. Se fossem reais, podia comparar e assim por diante. Era sempre comparações. Não fazíamos nenhuma outra operação com os elementos, certo? Fora copiá-los, é claro. Então, o que eu vou querer provar para vocês, que qualquer que seja o algoritmo de ordenação, baseado em comparações, o seu número de comparações vai ser proporcional, na melhor das hipóteses, vai ser proporcional a n logaritmo de n. Não dá para fazer com menos do que isso. Notem que essa afirmação é muito forte, quer dizer, é diferente eu mostrar um algoritmo que faz n logaritmo de n comparações. O que eu estou dizendo é o seguinte: amanhã um de vocês chega para mim e diz, olha, professor, eu tenho aqui uma função de ordenação e eu medi não sei o que, eu tenho certeza que o número de comparações é proporcional a n. É menor do que n logaritmo de n. Eu nem vou olhar para o seu programa, eu vou dizer que está errado. Por quê? De onde é que eu tiro essa convicção? É que eu vou provar que não dá para fazer com menos do que n logaritmo de n. Quando a gente prova uma coisa em matemática, é um fato, certo? A não ser que a prova esteja errada. Mas essa aqui é tão simples, apesar de que ela é delicada no sentido de entender o argumento. Uma vez que a gente entende o argumento, as contas que a gente faz são relativamente simples, tá bom? Então é isso que eu vou fazer primeiro. Antes de mostrar alguns algoritmos para vocês, eu vou primeiro falar da eficiência da ordenação. Qual é o número mínimo de operações que a gente faz? Okay? E eu vou começar isso, para convencê-los, pegando um problema extremamente simples.
eu vou supor que o problema que eu quero resolver, dados 3 valores, inteiros, cadeias, qualquer coisa que dá para comparar, eu quero ordená-los. 3 valores apenas. Notem que eu preciso raciocinar agora sobre todos os algoritmos possíveis, não é isso? Eu não posso provar que um algoritmo não consegue fazer com n logaritmo de n comparações. Eu vou querer provar que qualquer algoritmo que faz comparação, que faz ordenação de 3 elementos, tá? Eu vou agora fixar. Eu vou querer provar que qualquer algoritmo que ordena 3 elementos, no pior caso, precisa fazer 3 comparações. Vocês vão dizer, puxa, mas o que 3 aqui tem a ver com n logaritmo de n? Bom, é que n logaritmo de n a gente deixa para o caso geral. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é que eu provaria que no pior caso eu talvez tenha que fazer pelo menos 3 comparações. No pior caso. Vocês vão ver pelo próprio argumento que se eu tiver sorte, com 2 comparações também consigo. Mas não em todos os casos. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu desenho aqui o que a gente chama de árvore de decisão para a ordenação. Como é que eu... Essa árvore significa o seguinte, aqui eu suponho que está sendo feita comparação entre 2 valores. Eu vou voltar a explicar por que isso funciona. Sabe? Notem que eu não estou falando em programa, tá? Eu estou pensando na execução de um programa. Esse programa, alguma hora, vai ter que comparar os valores, tá? Esses valores eu chamo x1, x2, x3. Não pensem que x1, x2, x3 são elementos de um vetor. Pensem apenas que são 3 valores, de alguma maneira. Podem ser 3 variáveis simples, tanto faz, tá? Alguma hora o meu programa vai ter que comparar dois valores, tá? Vamos supor que uma primeira comparação, arbitrariamente a gente chama aqueles valores de x1, x2. Tudo bem? Bom, essa comparação, eu vou supor, para simplificar as coisas, suponhamos que todos os x1, x2 e x3 são distintos. Se forem iguais, não muda o argumento, tá? Mas só para não cair nos problemas, se bem que aqui diz menor ou igual, certo? Então, a comparação x1 com x2 pode dar ou verdadeiro ou falso, não é isso? Bom, se meu programa comparou esses 2 valores, tá? Eu não sei qual é o programa, o que ele faz, se os valores estão num vetor ou variáveis simples, tanto faz. Alguma hora ele compara 2 valores. Se não comparar, não vai saber qual é a ordem, concordam? Que precisa comparar, já que a única coisa que nós podemos fazer com esses valores é comparar. Eu nem sei se eles são inteiros, ou cadeias, ou reais, tanto faz. Eu só sei que eu posso compará-los. Então, suponhamos que eu comparei. A minha conclusão vai ser que x1 ou é menor ou é maior do que x2, não é isso? Okay. Bom, será que isso é suficiente para afirmar qual é a ordem? Acho que não, né? Eu só vou saber x1 e x2, a relação entre esses dois. Não vou saber onde é que se enquadra o x3. Então, vamos supor que deu verdadeiro. x1 é menor do que x2. Bom, meu programa agora pode fazer um monte de coisas, tá? Alguma hora ele vai ter que comparar um dos 2 valores, x1 ou x2, com x3. Não é isso? Se ele alguma hora não comparar um valor com x3, ele nunca vai saber onde é que o x3 se encaixa. Vamos pegar aquele momento no qual ele compara algum dos valores com x3. E vamos supor que é o x2 que ele comparou. Se for o x1 que ele comparou, a árvore vai mudar um pouco, mas o argumento ficaria o mesmo. Então não tem problema. Então vamos supor que ele comparou x1, x2 com x3. Se x2 for menor do que x3, ou seja, deu esse caso aqui, aí eu já sei a ordem, não sei? Que x1 é menor do que x2, x2 é menor do que x3, portanto, a ordem é essa aqui. Eu já tenho a resposta. Então notem que nessa árvore aqui, a folha da árvore, na realidade, é uma das respostas, não é isso? Então, nesse caso particular, eu consegui, com 2 comparações, decidir qual é a ordem dos 3 elementos. Tudo bem aí? Agora, vamos supor que nessa comparação aqui, na realidade, deu falso. Ou seja, nesse ponto aqui, eu saberia que x1 é menor do que x2, mas x3 também é menor do que x2. Então, não posso afirmar nada sobre a ordem ainda, não é isso? Eu preciso comparar agora x1 com x3 para saber onde é que ele se encaixa. Concordam? E não tem jeito. Se meu programa não fizer isso, e tanto faz se eu escrevi em C, em Pascal, em Java ou em COBOL até, certo? Ele vai ter que fazer essas comparações. Não tem nada a ver com a linguagem, como é que eu escrevi. Se ele não fizer essas comparações, fizer outras, repetir a mesma inicial, eu vou dizer, bom,
tanto faz, ele já sabia qual é o resultado, não precisava comparar. Mas alguma hora ele vai ter que fazer essa comparação também. Certo? Bom, e aí dependendo do resultado, se x1 for menor do que x3, esse caso aqui, eu sei que x3 cai no meio de x1 e x2. Então a resposta é essa aqui. E x1, se x1 for maior do que x3, o x3 cai antes de x1 e a resposta é essa. Todo mundo concorda? Bom, o segundo lado da árvore, no fundo, é quase que imagem. Na realidade, se vocês olharem por esse eixo aqui, é imagem especular da outra subárvore, não é isso? Aqui é o caso em que x1 é maior do que x2. Aí eu também vou ter que comparar alguma hora outros dois valores. Se eu tiver sorte, eu já vou saber a ordem. Se não tiver sorte, eu vou ter que fazer mais uma comparação. Tudo bem? Todo mundo aceita que, no fundo, essa árvore representa qualquer programa que queira ordenar 3 elementos? Essas decisões têm que ser tomadas. Portanto, essas comparações têm que ser feitas. Concordam? Qual é o pior caso? Se a gente quiser contar o número de comparações, qual é o pior caso que nós temos aqui? Quantas comparações são? 3, não é isso? Claro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Às vezes são 2, mas a gente em geral está interessado no pior caso. Tá certo? Por exemplo, se os elementos estivessem ordenados, bastariam 2 comparações, certo? Ou se estivessem ordenados ao contrário, também bastariam 2. Ordem crescente ou decrescente. Tá? Qualquer outra ordem, vamos precisar de 3. Isso é peculiaridade dessa árvore de decisão. Certo? Bom. E daí? Bom, daí tem alguns fatos importantes. Quantas folhas tem essa árvore? 6, não é isso? Por que são 6? Poderia ter mais, menos? Não. Tem que ser 6, porque se eu tenho 3 elementos, quantas ordens possíveis eu tenho desses 3 elementos? São as permutações dos 3 elementos. Como eu suponho que são todos distintos, tá? Não existem permutações iguais. Quantas permutações de 3 elementos existem? 3 fatorial. Portanto, tem que ter 6 folhas. Certo? Nem mais nem menos. Se tivesse mais, bom, aí eu teria 2 folhas iguais. Como é que eu posso chegar por caminhos diferentes numa árvore, certo? Em soluções iguais? Não faria muito sentido. Certo? Então esse é um fato muito importante. Notem que eu estou construindo as ideias para a prova geral, certo? Estou notando alguns fatos. Tá? A altura dessa árvore qual é? 3, não é isso? Claro, essas justamente as 3 comparações. Poderia ser menos do que 3? Não, porque a árvore de altura 2, quantas folhas poderia ter no máximo? Qual é o número máximo de folhas de uma árvore de altura 2? Uma árvore de altura 2, a árvore tem essa cara aqui, não é isso? Não. Essa árvore de altura 2. Quantas folhas? Bom, sem esses aqui também seria de altura 2, mas teria menos folhas. Então o número máximo de folhas de uma árvore de altura 2 é 4. Mas nós precisamos de uma árvore que tem pelo menos 6 folhas. Certo? Portanto, 2 não dava. Então qualquer árvore de decisão para esse problema tem que ter altura pelo menos 3. Concordam? Notem que altura 3, o máximo de folhas seria o dobro, não é isso? Seria 8, mas eu não preciso de 8, por isso que deu essas 2 folhas num nível mais alto aqui. Tudo bem? Bom, aquilo que eu já falei. Essa árvore indica que para esse problema, o número mínimo de comparações, no pior caso, é 3. Notem que eu digo mínimo. Se meu programa está mal escrito e ele faz algumas comparações supérfluas, tudo bem, claro que vai fazer mais, certo? Nada me impede, sei lá, depois de fazer isso aqui, fazer alguma comparação que ainda não foi feita.
de novo, tá? Mas eu já sei que isso não... Aqui, por exemplo, eu também poderia fazer uma comparação de x1 com x3, que eu não tinha feito ainda, tá? Mas ela é desnecessária, supérflua, tá? Então eu suponho que essa árvore representa todas as... Suponho não. Quer dizer, vocês têm que acreditar que essa árvore representa todas as comparações necessárias, certo? Que são... tem que acontecer. Agora vejam bem de novo, tá? Tem uma coisa que, quer dizer, à primeira vista parece muito simples, mas tem um fato muito profundo aqui, que é o seguinte. Eu nem quero saber o programa que vocês escreveram para ordenar 3 elementos, certo? Eu tenho certeza que ele vai executar pelo menos 3 comparações. Se vocês me disserem que faz apenas 2, eu vou mandar você para casa sem olhar o programa, porque eu sei que está errado. Em algum caso não vai funcionar. E essa árvore justamente que prova isso. Alguma dúvida sobre isso? Porque sem isso não dá para entender a próxima transparência. Tudo bem? Agora notem que um fato interessante, quer dizer, eu estou raciocinando aqui não sobre um algoritmo, mas todos os algoritmos possíveis. São infinitos, né? Porque eu posso escrever programa do tamanho que eu quiser, fazendo coisas desnecessárias, etc., escrevendo linhas que não fazem nada, tá? E eu estou afirmando que todos esses programas, no mínimo, vão executar 3 comparações, no pior caso. Pode executar menos em alguns casos, mas no pior caso vão ser sempre 3. Tudo bem? Vocês vão ver muito mais desse tipo de raciocínio quando chegar o curso de análise de algoritmos. Esse é o caso mais simples. Essa prova, uma das provas mais simples que existem em análise de algoritmos. Para esse algoritmo, para problema de ordenação. Bom, o interessante então, agora vamos atacar o problema geral. Eu não vou desenhar a árvore, porque para n arbitrário, se eu pegar n arbitrário, a árvore vai ter tamanho arbitrário. Mas tem alguns fatos óbvios sobre essa árvore. Então agora vocês precisam pensar de maneira abstrata nessa árvore de decisão para n elementos. Em vez de 3, são n. Tudo bem? Primeiro fato. Essa árvore precisa ter quantas folhas? Pelo mesmo raciocínio, agora precisa generalizar. Se a árvore para 3 elementos tinha 3 fatorial folhas, tá? Essa árvore vai ter que ter n fatorial folhas, porque cada folha é uma ordem diferente, uma permutação diferente. Tá certo? E como existem n fatorial resultados possíveis, tem que ter n fatorial folhas. Tudo bem? Tá bom. Então esse é o primeiro fato. Segundo fato, isso nós acabamos de ver, na realidade. Uma árvore de altura h tem no máximo, pode ter menos, mas no máximo, 2 à potência h folhas. Certo? Se for a altura 0, 2 à potência 0 é 1. Bom, só tem a raiz que é uma folha ao mesmo tempo. Certo? Se a altura for 1, tem no máximo 2 folhas. Se a altura for 2, no máximo 4 folhas. Se a altura for 3, no máximo 8 folhas e assim por diante. Tá bom? Ou seja, essa árvore que a gente está pensando, se ela tem n fatorial folhas, certo? O que nós precisamos ter? E se ela tem altura h, certo? Qual é o fato que nós precisamos ter? Que 2 à potência h, ou seja, o número de folhas dessa árvore, tem que ser maior ou igual a n fatorial. Está claro isso? É a conclusão óbvia desses 2 fatos. Por enquanto só estou fazendo contas, tá bom? Bom, aí eu vou tomar logaritmo na base 2 dos 2 lados. Logaritmo na base 2 de 2 à potência h é h simplesmente. Tá? Lembram da definição do algoritmo? A potência a qual precisa elevar a base para obter aquele valor. Bom, 2 precisa ser elevado à base h para obter 2 à potência h, não é isso? Portanto, h tem que ser... Agora eu tomei logaritmo disso aqui. Logaritmo na base 2, só que h tem que ser um número inteiro. Tá certo? Essa notação aqui, para quem não conhece, quer dizer teto. Teto quer dizer o próximo inteiro maior ou igual a esse valor. É uma tecnicalidade apenas só para garantir que realmente está valendo a desigualdade. Vocês podem esquecer do teto porque não é muito importante. Tá? Para n grande, tudo isso aqui
questão apenas de arredondar. Então eu já tenho daqui a conclusão de que eu tenho um valor para H. E notem que H é importante. Por que H é importante? A altura da árvore vai me dar o quê? Vai me dar o número mínimo de comparações, não é isso? Da mesma maneira como aconteceu no caso 3. Aquela altura aqui vai me dar o pior caso, certo? O número de comparações no pior caso que vai ter que ser executado. Então agora eu vou querer calcular isso, né? Quanto é que dá essa soma? Puxa. Soma não, esse valor. Bom, felizmente tem um matemático que fez uns cálculos aproximados e ele provou, tá? Isso nós não vamos provar, que logaritmo de n fatorial é igual a n vezes logaritmo na base 2 de n, menos isso aqui, mais isso aqui e mais uma constante. Bom, toda constante é proporcional, é de ordem de 1, certo? Isso é apenas uma anotação. Por outro lado, vejam bem, bom, nós temos esse termo aqui, que para n grande é o logaritmo de n vezes n, não é isso? Bom, para qualquer n, é isso aqui, certo? Mas vai crescendo. Nós temos esse valor aqui, que também está crescendo, mas é menor do que esse, certo? Porque n não é multiplicado por logaritmo de n, e ainda é dividido por uma constante, logaritmo natural da base 2. Vocês lembram o que é o logaritmo natural? Aquela constante, logaritmo naquela base 2 qualquer coisa, tá? Que aparece em alguns ramos da matemática. Isso, por exemplo, aqui. Então isso aqui cresce bem menos do que isso aqui. Por exemplo, se n é 1000, nós já vimos que isso aqui dá 10.000, isso aqui vai dar o quê? n é 1000 dividido por uma constante que é um pouco maior do que 2, certo? Isso aqui é 500, tá? Isso é 10.000, isso é 500. E à medida que n cresce, isso aqui fica cada vez mais desprezível. Mesma coisa aqui. Isso aqui é menor ainda. Logaritmo de 1000 na base 2 é 10. Sobre 2 é 5. É mais uma sujeirinha aí no valor. E finalmente isso aqui é constante, nem entra no crescimento. Ou seja, a gente pode afirmar que para valores grandes, esse primeiro termo que interessa. Que é com ele que essa função vai crescendo. Ou seja, logaritmo de n fatorial é mais ou menos igual a logaritmo a n vezes logaritmo de n na base 2. Na realidade, nós podemos até pensar numa coisa intuitiva, tá? O que quer dizer logaritmo de n fatorial? Vocês lembram qual é o logaritmo? N é um produto, não é isso? 1 vezes 2 vezes 3, etc. Quanto é que dá logaritmo de um produto? Soma dos logaritmos, não é isso? Então, na realidade, isso aqui é logaritmo de 1 mais logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 n vezes logaritmo de i, não é isso? Bom, à medida que esse i vai aumentando, ele vai se aproximando de logaritmo de n. Como são n parcelas, então ele dá um pouco menos do que isso. Então tem uma parte intuitiva aí que a gente pode confirmar. Bom, e uma vez que isso é verdade, o que nós temos? Bom, isso aqui veio da onde? Veio daqui. Portanto, a altura h, que tem que ser maior ou igual a isso aqui, a altura h tem que ser maior ou igual a n logaritmo de 2 na base n. Ou seja, no pior caso, o número de comparações é da ordem n logaritmo de 2 na base n. Notem que isso aqui é apenas uma generalização do caso de três elementos. Só que para 3 elementos dá para desenhar a árvore, não é isso? Para n fica mais complicado, precisa imaginá-la, mas ela é muito semelhante àquela árvore que eu mostrei na primeira transparência. Uma outra observação importante. Bom, como já falei, não existe nenhum algoritmo de ordenação mais eficiente que usa apenas comparações de elementos. Por que eu friso esse negócio de apenas comparações? Porque existem outros métodos de ordenação que dependem do tipo de dado que a gente usa. A gente pode usar a representação do dado, por exemplo, decimal ou binária, e fazer um outro tipo de ordenação que talvez a gente ainda veja no fim do curso. Certo? Mas se a gente supõe que faz apenas comparações, não tem outro jeito melhor. Como é que eu sei? Acabo de provar. Certo? Vocês precisam entender que isso aqui é realmente uma prova. Qualquer algoritmo que seja baseado em ordenação, em comparação, vai ter que
fazer pelo menos esse número de comparações. Agora, o interessante é o seguinte, notem que aqui eu provei apenas o que a gente chama de limite inferior. Eu não provei que existe um algoritmo que faz com n logaritmo de n operações. Pelo menos não hoje. Ou seja, se fosse um outro problema e eu demonstrasse algum limite inferior, isso não ia ser uma demonstração de que existe um algoritmo que tem essa eficiência. Apenas demonstra que não existe algoritmo melhor do que esse. Isso é uma distinção importante. Certo? Na realidade, eu provei, por exemplo, que não existe nenhum algoritmo que ordena com n comparações. Se não existe com n logaritmo de n, muito menos com n, certo? Quer dizer, com n logaritmo de n existe, porque esse é o mínimo. Não é que existe. Ainda não provei que existe. Na realidade, provei porque já mostrei para vocês. O heap sort faz n logaritmo de n, portanto existe. Tá? Mas se eu não tivesse exibido algum, vocês ainda não saberiam se esse limite inferior é alcançável ou não. Porque em vez de provar que é n logaritmo de n, eu poderia dizer, olha, precisa no mínimo n comparações. É verdade. Na realidade, precisa mais do que n. Certo? Ou precisa de número constante de comparações. Bom, é claro que isso é bobagem, mas qualquer coisa menor do que n logaritmo de n também é limite inferior. Então, normalmente, quando a gente prova esse tipo de coisas, se eu quero dizer, olha, existe um algoritmo que faz esse número de operações e esse algoritmo é ótimo, eu preciso mostrar duas coisas. Que qualquer outro algoritmo faz no mínimo esse número de operações e que existe pelo menos um algoritmo que faz exatamente esse número de operações. Porque poderia acontecer, eu poderia ter feito essa prova, mas poderia não conhecer nenhum algoritmo que use poderia conhecer somente algoritmos que usam n quadrado operações, como bubble sort. Se eu conhecesse apenas isso aqui, essa prova ainda seria válida. Mas eu diria, puxa, não sei se existe algoritmo que realmente faz só isso. Eu só conheço o bubble sort. Felizmente a situação é um pouco melhor. Eu conheço vários algoritmos que usam n logaritmo de n operações. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Essa é uma parte delicada, vocês vão ver muito mais desse tipo de raciocínio geral no curso de análise de algoritmos. Então, é bom ir acostumando, nesse caso muito simples. Tá? Esse é um dos casos mais triviais, que dá para representar direitinho, tem um raciocínio simples. Tá bom? Conclusão. Então, esse é um número mágico no caso de ordenação por comparações. Qualquer algoritmo precisa pelo menos isso. Mas tem algoritmos piores do que isso. Certo? Então, o que eu vou fazer agora, voltar à questão de algoritmos de ordenação, e as minhas transparências antigas que não são tão boas quanto as novas que ainda não terminei de fazer, por isso que de vez em quando elas aparecem, tá? E nós vamos agora comentar vários algoritmos de ordenação. Eu não sei se eu vou fazer todos eles hoje, porque eu queria depois parar um pouco mais cedo para atender vocês, para quem quiser ver as provas, mas nós vamos ver alguns deles. Antes de começar a ver os algoritmos, existe uma distinção muito importante, que é a chamada ordenação interna e externa. O que quer dizer isso? Na realidade, nós já vimos um caso semelhante. Quando nós estudamos a questão de guardar informação, quando nós falávamos de guardar informação na memória, eu falei que, por exemplo, árvores AVL é um bom compromisso, porque elas têm comportamento logarítmico, como nós queríamos, eficiente, certo? São relativamente simples de implementar. Mas quando nós passamos a pensar em dados em memória externa, como discos externos, aí a coisa mudou de figura, porque operações com discos são ordens de grandeza mais lentas do que operações na memória. Então aí a gente precisa pensar em problemas de acesso ao disco, número de vezes que a gente lê os dados, etc. Bom, exatamente a esse tipo de problemas que se referem esses dois adjetivos. A gente normalmente usa métodos diferentes para fazer ordenação na memória e ordenação em meios externos. Vocês vão me perguntar, e por que eu faria ordenação em meios externos? Bom, às vezes os dados não cabem todos na memória. Eu não vou poder supor que eu tenho um vetor de elementos e mandar ordenar, como usando, por exemplo, o bubble sort ou heap sort que vocês conhecem.
Simplesmente os dados podem não caber na memória e eu não tenho como. Então eu vou ter que fazer o que é chamado de ordenação externa. Externa quer dizer em algum meio externo. Obviamente as operações mesmo, comparação e tudo isso, tem que ser feitas na memória, porque o computador não faz diretamente operações no disco. A única coisa que ele pode fazer no meio externo, seja disco, ou computadores mais antigos usavam fita magnética, esse tipo de coisas, tambores até. A única coisa que pode ser feita no meio externo é ler e gravar os dados. Tá certo? Mas, então, toda ordenação externa vai ter uma parte feita internamente, como nós vimos no caso de árvores B, por exemplo, também. Okay? Mas, de qualquer jeito, os métodos de ordenação, às vezes, são diferentes. Nós provavelmente não vamos ver com muito detalhe a ordenação externa, mas eu vou apresentar uma implementação de um dos métodos, de tal maneira que, ainda fazendo ordenação interna, mas que pode ser adaptada para fazer ordenação externa. Eu vou explicar isso. Do mesmo jeito como eu fiz com as árvores B. Okay? Bom, como nós acabamos de ver, a ordenação ótima é aquela que usa um número de comparações proporcional a n logaritmo de n. Certo? O que quer dizer proporcional? Bom, quer dizer que se eu tenho n elementos, vai levar um certo número de comparações. Se eu duplico o número de elementos, o número de comparações vai crescer proporcional a n logaritmo de n. Então, aquele negócio, se são 1000, vai dar 10.000 comparações. Se são 2.000, se são 2.000 elementos, vai dar... Quanto dá logaritmo de 2.000? Hein? 11, não é isso? Então vai dar 11 vezes 20.000, dá quanto? Não, 11 vezes 2.000, né? 22.000. Então de 10.000 passa para 22.000. É um pouquinho mais do que o dobro, porque o logaritmo cresce devagarzinho, certo? Tá bom? Então essa é a ideia. A gente pode classificar os algoritmos como tipo de operações que eles usam. Existem algoritmos por transposição, um deles nós já vimos, que é aquele bubble sort. O que quer dizer transposição? Ele trabalha em cima de um vetor de elementos e vai trocando os seus elementos de 2 a 2, de alguma maneira. Certo? Isso é chamado de transposição. Nós já vimos o bubble sort e vamos ver o quick sort, que é um dos métodos mais usados. Na realidade, quem programa em C sabe que existe um método na biblioteca de C chamado QSort, que é quick sort. Tá? Eu acho que em Java e outras linguagens também, em geral, existe algo semelhante, não sei exatamente o nome. Certo? Existe um outro método, grupo de métodos, na realidade mais do que um. A propósito, nem todos esses métodos são n logaritmo de n. Nós já vimos que bubble sort não é, e o quick sort vai ser interessante. No pior caso também não é. Mas em média é melhor do que todos os outros. Então ele tem um comportamento interessante. Inserção consiste naquele negócio, vocês já devem ter feito, por exemplo, um baralho de cartas. Vocês pegam carta uma por uma e inserem no lugar certo para ordenar, não é isso? Vai pegando uma, olha onde inserir, vai pondo. Certo? É algo parecido com isso. Seleção. Dado um vetor, dado um pedaço do vetor, vocês selecionam o elemento máximo ou mínimo e colocam na posição que ele deve estar e ordenam o resto. Nós já vimos um deles que é o heap sort, lembram? Ele fazia isso. Ele determinava o elemento máximo, colocava na última posição, depois fingia que o heap tinha um elemento a menos e ia andando. Certo? E finalmente vamos ver um método que usa intercalação. Na realidade, justamente esse método, ou uma forma dele, pode ser usado para ordenação externa. Tem uma forma simples para a ordenação interna, mas também tem uma forma mais interessante para ordenação externa, e nós vamos ver duas formas dele, o iterativo e o recursivo. O iterativo é usado em geral quando é ordenação interna, e a externa usa essa ideia recursiva, apesar de que a implementação não precisa ser necessariamente recursiva. Bom, e como já falei, existem outros algoritmos que não estão baseados em comparações. Esse aqui, que é chamado radix sort, que é distribuição, ele se baseia na representação dos elementos. Nós vamos ver talvez mais tarde. Certo? Inclusive ele tem um interesse histórico. Então o que nós vamos começar a olhar os vários algoritmos, tá? E na realidade o que eu apresento para vocês já as funções
de ordenação prontas. Então, para que elas tenham uma certa uniformidade, eu coloquei as declarações comuns logo no início, e o que eu vou precisar de uma estrutura que representa o vetor dado, e todos eles, de alguma maneira, vão ter que trocar os valores entre si. Todos não digo, mas vários deles. Então eu já escrevi uma função troca para não ter que repetir o código. Notem que ela troca de valor duas variáveis. O único jeito de trocar duas variáveis de valor, o que é? É guardar uma terceira variável temporária. Isso é o exercício de MC 102, vocês devem ter visto, não é isso? Notem que as duas variáveis são passadas por referência. Tá? E a estrutura, eu vou supor o seguinte, que nós temos um registro que tem um campo inteiro que nos diz o tamanho do vetor, e depois vem o vetor, vai ser alocado o vetor. Como eu quero uma coisa geral, eu engano o compilador, dizendo para ele que o vetor tem somente um elemento. Tá certo? Mas na hora de alocar um registro dessa forma, eu vou alocar o número de elementos que eu quiser. Tudo bem? Se lembra, nós já fizemos isso em algum dos problemas, não foi? Qual deles? Nem me lembro mais. Tinha algum problema, alguma tarefa que... Hein? Qual? Árvore B de ordem N, isso mesmo. Lá tinha que alocar uma coisa que não era, dependia dos dados de entrada. Tudo bem? Então são duas declarações que eu vou precisar. Eu vou chamar esse tipo de vetor e o apontador para ele de apontador para vetor. Okay? Então eu vou supor que todas as minhas funções vão receber um argumento desse tipo. Apontador para um vetor e devem devolver o mesmo vetor ordenado. Ah, sim, só para simplificar, eu vou supor que os nossos dados são todos inteiros. Eu vou usar as comparações aritméticas, tá? Mas, qualquer que fosse o tipo de dados, eu poderia comparar. Se fosse cadeias, tinha que usar aquelas comparações, funções de comparação que existem em C para cadeias, não é isso? Alguma dúvida até aqui? Tá bom. Então, o primeiro algoritmo é o bubble sort, tá? Vocês já viram esse algoritmo, eu não me lembro se era exatamente a mesma forma. Então, notem aqui, eu passo um argumento que é apontador para o vetor, para aquele vetor, certo? E só para simplificar a notação, eu digo o seguinte, olha, uma variável local n vai ser o tamanho desse vetor. E uma variável apontadora d vai ser apontador para o primeiro elemento do meu vetor de dados. Essa é a notação que a gente usa. V, flecha dados, vai ser apontador para o primeiro elemento. Tá? Quando a gente usa o nome de um vetor, em C, isso quer dizer apontador para o seu primeiro elemento. E dados é um vetor, não é isso? Tudo bem? Então, na realidade, eu vou usar as variáveis n e d na hora de ordenar. Ok? Bom, e depois o algoritmo em si é bastante simples. A ideia básica dele qual é? Deixem ver a implementação aqui. A gente começa com um vetor inteiro, o valor de i aqui, não é isso? I variando de n-1 e vai parar quando i deixar de ser maior do que zero, ou seja, vai parar nessa posição aqui, certo? Depois nós começamos com j aqui, ok? O que a gente faz é o seguinte, a gente compara j com o elemento seguinte. Se D índice j for maior do que o elemento seguinte, troca. Se precisar, troca esses dois e avança o j para cá. Certo? Se precisar, troca esses dois e avança. E assim por diante, vai até aqui. Qual é o efeito disso? O que eu posso afirmar no fim dessa varrida? Notem que o j vai varrer o vetor inteiro, pelo menos na primeira varrida, até o fim. O que vai acontecer depois dessa varrida? O maior de todos os elementos aqui vai ficar nessa última posição, não vai? E os outros? Não, os outros vão estar na ordem que estavam antes, na realidade. Mas o maior deles vai se deslocar para cá. E, é claro, os que estavam depois dele vão ter que migrar para a esquerda. Aliás, eu falei que todos os outros vão ficar na ordem que estavam. Não é verdade, não. Vários deles também vão trocar de lugar. Depende da ordem. Todo mundo concorda? Bom, aí na segunda iteração, quando muda o valor de i, como o último já está no lugar certo, eu encurto o vetor e começo a mesma coisa desde o início.
Então o segundo maior vai ficar na última posição e assim por diante. Tá? Na última rodada, o que vai acontecer? Esses dois elementos vão ser comparados, que é a última comparação que eu preciso fazer. Certo? Porque nessa posição que vai acabar o meu valor de I. Certo? Então o algoritmo é clássico, bastante claro, certo? E agora podemos avaliar o número de operações que ele faz. Na primeira rodada, quantas comparações ele vai fazer? Na primeira passagem. Ele vai comparar o primeiro com o segundo com o terceiro, etc. Até chegar no fim, não é isso? Então são n menos uma comparações, concordam? Que são n elementos. Na segunda rodada, quantos são? N menos duas comparações, não é isso? E assim por diante. No fim vai ter uma comparação. Então o número de comparações vai ser a somatória disso aqui. É uma progressão aritmética de 1 até n menos 1. Existe uma fórmula fechada, obviamente. A soma disso aqui dá n menos 1 vezes n sobre 2. Certo? Que é igual a n quadrado sobre 2 menos n sobre 2. Bom, para n grande, n sobre 2 eu posso desprezar, não é isso? 1000 ao quadrado dá 1 milhão, sobre 2 dá 500 mil. 1000 sobre 2 dá 500, posso jogar fora. Conclusão, o número de comparações vai ser da ordem de n quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que O de n quadrado, porque é proporcional a n quadrado. Tudo bem? Notem que esse algoritmo sempre vai executar esse número de operações. Não é nem no pior caso, em qualquer caso. Certo? Então, esse não é um bom algoritmo, pelo menos para vetores grandes. Como já falei, para vetores pequenos está ótimo. Por quê? Ele é bastante simples de implementar. Se bem que vocês vão ver que tem outros também simples. Mas esse aqui a gente não precisa nem olhar nos livros para copiar, certo? Dá para sentar em 5 minutos e escrevê-lo de cabeça. Tem uns outros que são mais delicados. Alguma dúvida até aí? Então, se esse fosse o primeiro algoritmo, eu ainda não ia saber se é possível ter um algoritmo ótimo, tá? Quer dizer, desculpe. Eu ainda não saberia se aquele limite inferior é alcançável ou não. Por enquanto, não consegui. O algoritmo que eu tenho é, como a gente chama, quadrático. Porque o número de comparações é proporcional a n quadrado. O ótimo será n logaritmo de n. Então, vamos para o algoritmo seguinte, certo? Deixa eu ver se eu tenho uma figura para isso. Não, realmente não. Bom, aqui, de novo, eu tenho o mesmo argumento, eu começo do mesmo jeito que o outro, certo? E agora, se a gente observar a minha função, a ideia é a seguinte, eu tenho novamente uma repetição dupla, certo? Vamos olhar o que acontece no início. A ideia é o seguinte, começar. A gente supõe que até a posição I, o vetor está ordenado. E a gente puxa o próximo elemento e coloca ele dentro, no lugar correto. Tá? Então, no início, até I está ordenado. Bom, desculpe. Incluindo o I está ordenado. Claro, elemento sozinho está ordenado. Certo? E aí a gente faz o seguinte. Notem que eu coloquei o I aqui no início, que começa com 0. O elemento seguinte, eu ponho o seu valor numa variável temporária para ficar mais simples. Certo? Está aqui esse comando. Tá? E aí eu faço o seguinte. Eu coloco o J aqui. Certo? E eu vou, enquanto os valores enquanto t, dizer, j tem que ser maior ou igual a 0, senão não tem o que olhar. Enquanto t é menor do que dj corrente, tá? Eu empurro esse valor, jésimo valor, para a direita.
Mas notem que J vai descendo. Então, na primeira iteração, realmente não faz nada, quase nada, tá certo? Ele só compara com esse aqui. Se esse valor aqui é menor do que esse aqui, esse valor vai ser empurrado. Okay? Então, deixa eu fazer uma outra figura para explicar o caso geral, que é mais interessante. O caso geral, nós vamos ter a seguinte situação. O I está por aqui, porque o I vai crescendo, não é isso? O I vai até o fim, se precisar. Ok? Eu suponho que todos os valores, desde o início até o I, iésimo, já estão ordenados. Que comecei assim e mantenho. Ok? Eu copio o próximo valor, esse comando aqui, para uma variável temporária aqui. Por quê? Porque eu vou precisar dessa posição. Ok? E agora faço o seguinte, começo o J aqui, comparo este valor com T. Se esse valor for menor do que este, eu empurro para cá. E ponho J para cá. Se este valor for menor do que esse, também empurro para cá. Então vou empurrando os valores à direita, até achar o primeiro valor que não é menor do que T. Então eu achei o lugar onde T deveria estar. Copio ele para cá. Que é isso aqui. Notem que isso é parecido com aquela analogia que eu fiz com baralho, não é isso? A gente tem um certo número de cartas já ordenadas, pego a próxima carta. Claro, não vou empurrando, eu já olho e enfio no lugar certo. Mas aqui eu preciso empurrar todo mundo para a direita, uma posição. Pode acontecer que eu não empurrei ninguém. Aí esse comando, na realidade, copia o mesmo valor no mesmo lugar. Eu não empurrei nada, pus no fim. Mas como resultado, notem que agora o vetor ordenado tem um elemento a mais. Então, na próxima rodada, o I vem para cá. Desculpe, o I vem para cá. E esse vetor agora que está ordenado. Até que, finalmente, o I vem para cá. É tudo isso que está ordenado. Tá certo? Na realidade, o último valor de I vai ser aqui. Mas aí esse valor está incluído no fim da iteração. Está claro isso? Isso aqui é um exemplo de inserção simples. Certo? Ainda não é um elemento tão bom assim, mas é interessante porque suponham, por exemplo, que os elementos estão ordenados. Suponham que nós temos esse vetor aqui. Certo? A gente compara 1 com 2, não faz mais nada, certo? Depois, esse que está ordenado, pega, compara 3 com 2, já dá maior, também não fica descendo. Essa malha interna aqui, essa repetição interna aqui, ela para quando a gente acha o lugar. Só que aqui o lugar é sempre logo na primeira comparação encontrado. Certo? Então o número de comparações, nesse caso, vai ser proporcional ao tamanho do vetor. A gente evita esse while interno, não evita, mas executa uma única vez sempre. Então, para cada elemento do vetor, para cada i, isso aqui é executado uma vez. Então, o número de comparações vai ser proporcional a n, nesse caso. Que é bem menos. Mas, o que interessa é o pior caso. O pior caso ainda pode acontecer que a gente empurra tudo para baixo. Por exemplo, se vocês pegarem esse vetor, obviamente, cada vez que a gente faz, tem que ir até o fim. Tá certo? Porque a gente pega esse 4, bom, vai ter que empurrar o 5 para cá. Aí o 4 entra aqui. Aí estende para esse cara aqui, vai ter que ir até o fim. E assim por diante. Né? Sempre desce até o fim. Aí vai dar aquele mesmo quadrado do caso anterior. Então esse método, ele teoricamente é tão bom ou tão ruim quanto o bubble sort. Na prática é um pouco melhor, porque se os seus dados estão parcialmente ordenados ou totalmente ordenados, ele é um pouco mais rápido. Se tem trechos do vetor que já estão ordenados, ele pula algumas comparações, enquanto que o outro fazia todas elas. Mas é ainda um método quadrático. Então, esse aqui também não teria demonstrado de que existe algoritmo melhor, de que aquele n logaritmo de ele é alcançável. Por enquanto nós sabemos que aquilo é o mínimo necessário, mas não sabemos se é suficiente. Alguma dúvida? Bom, isso aqui é um outro algoritmo, pelo jeito não é tão bom assim também, que é a seleção simples. A ideia dele
é sempre achar o elemento máximo, o elemento mínimo e colocá-lo na posição certa. Certo? Então vamos ver o que ele faz. Bom, essa parte inicial é a mesma, certo? Ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor já uma situação... vamos ver o que ele faz. Vamos supor I está aqui, certo? O valor de P começa aqui. Ele funciona da seguinte maneira. De novo, nós vamos supor que o que está aqui já está no lugar certo. Desculpa. Peraí. Nós vamos supor que o que está aqui, antes do I, já está no lugar onde deveria estar. Okay? E agora nós queremos verificar se esse valor é o correto. Tá? Como é que a gente verifica? Verifica procurando o mínimo entre esses aqui. Tá certo? O menor dos elementos daqui vai ter que vir para cá. Então o que a gente diz? Provisoriamente, P é o índice do mínimo. E a partir desse ponto a gente vai andando com J. J começa logo na posição seguinte. E a gente sempre compara DJ com dP. Sempre que DJ for menor do que dP, a gente muda o valor do índice P, até chegar no fim. Então, o que vai acontecer? Quando a gente chegar no fim, esse é o menor elemento dessa sequência que sobrou. O que a gente faz agora? Troca esse elemento com esse. Dessa maneira, o menor desses aqui veio para essa posição onde deveria estar. E aí a gente passa o I para a próxima posição. Está claro isso? Bom, notem que esse algoritmo não tem jeito. Ele compara todo mundo, certo? Nós começamos, quer dizer, se a gente começasse do início, ele vai até o fim comparando, não vai? Na segunda iteração, 1 a menos, e assim por diante. Ou seja, novamente vai dar somatória de n-1, mais n-2, mais n-3, etc., até 1. Nós já vimos que isso aqui dá aproximadamente n quadrado sobre 2, ou seja, novamente dá O de n quadrado. Sempre. Tudo bem? Aqui. Eu vou pular esse algoritmo. Espera, que oração? Vamos fazer o seguinte, esse algoritmo é um pouco mais delicado, e como ele é o melhor algoritmo na prática, certo? É bom explicá-lo direitinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse momento, vou atender vocês para ver a reclamação da prova, não sei se vai ter muitas reclamações ou poucas, né? Mas de qualquer jeito, então, na próxima aula a gente continua falando de